drogas, nem morto. Você provavelmente se lembra de comerciais desse tipo que passavam toda hora na TV, não é? Nessas campanhas de conscientização, qualquer droga considerada oficialmente como ilegal era tratada da mesma forma, como algo perigoso, tóxico e um caminho sem volta para a ruína pessoal. Embora isso seja verdade para a imensa maioria das drogas ilícitas e destrutivas que arrasam sim com a vida de milhões de pessoas, há uma classe específica de substâncias onde essa rotulagem tem se revelado não apenas equivocada, mas na verdade injusta. A neurociência moderna vem mostrando cada vez mais que o uso terapêutico das substâncias psicodélicas, também chamadas de enteógenos, como o LSD, cogumelos mágicos e a tradicional bebida sacramental sul-americana ayahuasca, podem provocar diversos efeitos positivos no combate à depressão, ansiedade e vícios, com praticamente nenhum efeito colateral. A percepção pública sobre esses compostos, que transformam vidas, vem mudando rapidamente. E essa rápida mudança de paradigma chamou a atenção do renomado autor e jornalista norte-americano Michael Pollan, que decidiu investigar de perto esse renascimento psicodélico. Essa investigação resultou em Como Mudar Sua Mente, o que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência. Em 2006, a Suprema Corte Americana tomou uma importante decisão favorável à união do vegetal. A Corte Americana permitiu que a congregação, que utiliza a ayahuasca de forma sacramental, importasse a bebida diretamente da América do Sul. Embora algumas substâncias individuais do chá ainda sejam banidas, como é o caso da DMT, a ordem religiosa conseguiu obter na justiça direitos legais para importação e utilização da bebida em seus rituais religiosos. Essa decisão faz parte de uma abrangente mudança de percepção cultural nos Estados Unidos sobre essa classe de compostos, que começa a se espalhar pelo Ocidente. A visão científica sobre os psicodélicos também mudou significativamente, graças em parte aos esforços do neurocientista Roland Griffiths, chefe do Departamento de Psicofarmacologia da renomada Universidade Americana de Johns Hopkins. Também no ano de 2006, o Dr. Roland publicou um artigo esclarecedor sobre o tema, evidenciando que compostos psicodélicos em condições adequadas poderiam, de forma prática e segura, provocar experiências místicas e carregadas de significado indistinguíveis daquelas relatadas ao longo da história nas mais diversas tradições espirituais e religiosas. O trabalho do Dr. Roland foi o primeiro estudo clínico duplo cego rigoroso sobre o tema após décadas de ato acadêmico, com um grupo de controle e placebo para que se examinasse a fundo os efeitos psicológicos dessas substâncias. Seu estudo focou-se primariamente nos efeitos da psilocibina, principal componente psicoativo dos cogumelos mágicos, entre aspas, e seus benefícios sobre a psique humana, reforçando a diferença entre os chamados psicodélicos clássicos e as drogas de abuso mais comuns e conhecidas dos noticiários policiais, com sua já demonstrada toxicidade e potencial de dependência. Mas graças a esse estudo, a população começava a entender que nem todas as drogas ilícitas eram necessariamente destrutivas. A mudança na opinião pública era visível. Algumas são muito mais seguras do que se pensava. É praticamente impossível morrer de uma overdose de LSD ou psilocibina e nenhuma das duas drogas causa dependência. E mais, dentro de um contexto responsável e terapêutico, esses compostos não eram apenas seguros, mas extremamente eficazes no tratamento de diversos transtornos psicológicos. O povo maconheiro. Não, espera, maconheiro O que espera. é isso? Vai ver. Cogumelo alucinógeno. Com toda a atenção negativa que recebem de reportagens bem sensacionalistas, é comum desconhecer as origens da prática psicodélica e suas raízes xamânicas milenares. Alguns acadêmicos cogitam, inclusive, se as origens da arte, da religião e do pensamento mais abstrato não teriam derivado de experiências do tipo vividas acidentalmente pelos nossos ancestrais.
Apenas no final dos anos 30 que o químico suíço Albert Hofmann sintetizaria acidentalmente o que chamaríamos de LSD, e apenas no final dos anos 50 que o mundo ocidental conheceria as propriedades psicodélicas de determinados cogumelos. No final dos anos 60, em meio à guerra do Vietnã e o movimento de contracultura, a guerra contra as drogas estava a pleno vapor, e essas substâncias, catalisadoras de um pensamento mais questionador e que poderia ameaçar o status quo, também tornaram-se ilegais nos Estados Unidos. Forças policiais faziam cumprir as novas leis nacionalmente, e a mídia se esforçou em espalhar a narrativa de que os psicodélicos, sem exceção, eram perigosos e tóxicos, muito embora essa percepção deveu-se, em grande parte, a uma quantidade relativamente pequena de péssimas experiências de alguns indivíduos despreparados após ingerirem esses compostos de forma totalmente inadequada. O público era encorajado a desconhecer que os psicodélicos eram encontrados em toda a natureza, proporcionando a seres humanos experiências místicas e de natureza transformadora desde o início dos tempos. A vilanização desses compostos se espalharia por outros países, incluindo o Brasil. Contudo, esse conhecimento não torna alguém automaticamente um especialista no assunto. É preciso um olhar especializado para saber diferenciar, por exemplo, algumas espécies de cogumelos inofensivos das milhares de espécies de cogumelos tóxicos encontrados na natureza. Na vanguarda dessa catalogação de cogumelos está o cientista da Universidade da cidade de Washington, Paul Stamets, que publicou Psilocybin Mushrooms of the World, uma espécie de bíblia dos cogumelos de psilocibina, que auxilia os caçadores de cogumelos a identificá-los com maior segurança na natureza. Stamets identificou e descreveu em publicações científicas 4 novas espécies de cogumelos de psilocibina, entre elas a Azurensis, a espécie mais potente já encontrada, batizada em homenagem a seu filho Azriels. Mesmo com seu guia em mãos, Stamets recomenda que seus leitores evitem esse tipo de empreitada, alertando que o risco de um erro fatal é real e não deve ser subestimado. Set e setting, isso é, seu estado interior, psicológico e as condições físicas externas são tão importantes quanto a própria substância que experimente. Se você já experimentou um composto psicodélico e detestou, são altas as chances de que essa experiência negativa tenha sido influenciada ou mesmo determinada por um ou ambos os fatores. Música barulhenta, incômodos sonoros, álcool e companhias imaturas e inconsequentes podem tornar a experiência assustadora ou até mesmo traumática. Mas existem precauções simples que você pode tomar para garantir ao máximo que esses compostos tenham um efeito terapêutico. Quando experimentar um psicodélico, prefira fazê-lo em um ambiente controlado, seguro, calmo e ao lado de um guia experiente. Quando Michael Pollan teve sua primeira experiência com LSD, seu guia foi Fritz, um profissional alemão que trabalha no retiro de 3 dias especialmente desenvolvido para proporcionar a melhor experiência possível. Um bom guia será uma importante câmara adicional de segurança no caso de algum imprevisto. Não subestime seu companheiro de viagem. O que Michael descobriu foi que a experiência com LSD não é necessariamente aquilo que se imagina. Ele relembra que foi guiado através de uma exploração psicológica da sua família e, durante essa experiência, ele vislumbrou imagens da vida do seu filho e do seu pai. Ao final da experiência, ele relata que desenvolveu um novo senso de compaixão e amor por ambos. Entretanto, embora a experiência o tenha encorajado a se abrir emocionalmente com outras pessoas, ela não foi nem um pouco exagerada. Agora Michael experimentaria cogumelos de psilocibina, acompanhado de uma guia chamada Mary. No início da sessão, Michael estava desconfiado de toda a simbologia mística que preenchia o local. Enquanto isso, Mary entoava cânticos que invocavam animais de poder, arquétipos e outras entidades da natureza. No entanto, apesar da desconfiança inicial, tudo começou a mudar imediatamente no instante que a psilocibina começou a surtir os seus efeitos. À medida que o tempo ia passando, o ritual místico de Mary
tornava-se algo completamente natural a Michael. À medida que a experiência transcorria, ela ia se tornando cada vez mais reveladora. Aos olhos de Michael, o rosto da sua guia Mary havia adquirido as feições de uma idosa mexicana, mas não era qualquer idosa. Michael a identificou como sendo Maria Sabina, a curandeira indígena mazateca que muitos acreditam ter sido a primeira a oferecer cogumelos de psilocibina para ocidentais nos anos 50. Em um determinado momento, Michael sentiu aquilo que muitos descrevem como dissolução do ego. Enquanto ainda podia perceber o mundo ao seu redor, sua percepção não pertencia à sua mente e ego habituais. No lugar disso, havia apenas a leveza de uma consciência imparcial e desapegada, uma consciência superior que se identificava com a própria natureza da criação e com todo o cosmos. Uma experiência que o autor classificou como altamente transformadora e marcante, que certamente jamais esqueceria. Embora o relato visionário anterior seja fascinante, você provavelmente deve estar se perguntando, tá, beleza, mas o que acontece realmente no cérebro durante esses estados? Estamos vendo coisas que normalmente não enxergamos ou apenas alucinando situações? Bem, neurocientistas estudaram recentemente os efeitos dos psicodélicos e descobriram que eles provocam uma maior interconectividade cerebral. Em estudo realizado em 2014, na Imperial College de Londres, a equipe do neurocientista Robin Carhart Harris empregou técnicas de magnetoencefalografia para descobrir detalhes dos efeitos da psilocibina no cérebro humano. Isso forneceu aos cientistas um mapa da atividade cerebral com ou sem os efeitos da substância psicodélica. Normalmente, várias áreas funcionam de forma mais ou menos independente, como a área responsável pelo reconhecimento visual e a área responsável pela memória, mas, sob a influência da psilocibina, o cérebro era religado e reconfigurado de forma dramática, provocando uma comunicação intensa entre essas áreas, tornando-se menos isoladas. O cérebro começava a operar como uma só unidade mais integrada. Quando as áreas dedicadas à memória, emoção e informação iniciam essa interação em comum, a pessoa começa a perceber a realidade de outra forma e vivenciar fortes emoções que são, digamos, tingidas por suas lembranças. No caso de Michael Pollan, isso resultou num fenômeno visionário onde sua guia tornou-se por uns instantes uma índia mazateca. Alguns neurocientistas cogitam que essa maior conectividade intracerebral seja responsável pela expansão do horizonte de consciência e profundos insights psicológicos relatados após essas experiências. Outra experiência tipicamente associada à psilocibina e a outros psicodélicos, e que pode ser explicada por essa maior integração cerebral, é a sinestesia. A sinestesia é um fenômeno neurológico no qual o cérebro interpreta sensações de natureza distintas em paralelo, como, por exemplo, quando uma cor tem um determinado sabor ou quando um som pode ser enxergado nitidamente. Quando a sessão é positiva, essa religação ou reconfiguração neuronal pode levar a novos insights psicológicos, ideias inspiradas e mudanças comportamentais transformadoras. Dessa forma, os psicodélicos podem ser instrumentos práticos para desenvolvermos uma atitude mais saudável e flexível diante da vida. Estudos mostram que a psilocibina e outros compostos psicodélicos podem reduzir a ansiedade e a depressão em pacientes terminais, aliviando o terrível sofrimento da sua última crise biológica. Recentemente, 2 estudos foram feitos para determinar a eficácia da psilocibina no tratamento de doentes terminais, com uma impressionante taxa de sucesso de 80% na redução de ansiedade e sintomas depressivos nos participantes. Nenhuma outra abordagem terapêutica chegou perto desses resultados. A intensa experiência, que muitas vezes se expressa numa profunda sensação de morte e renascimento psicoespiritual, parece fazer com que aqueles que estão partindo se reconciliem com um eterno ciclo de vida e morte. E mais, evidência mostra que psicodélicos podem alterar sua perspectiva sobre a vida e recontextualizá-la por completo. Mais de uma dúzia de astronautas foram à Lua durante as missões Apollo, e muitos deles descreveram a experiência interior radicalmente transformadora que ocorria quando enxergavam a Terra a partir de uma nova e mais ampla perspectiva. O astronauta Edgar Mitchell é um deles.
Durante a Apollo 14, ele relembra que sentiu uma sensação profundamente mística quando contemplou seu planeta de origem a partir da nave espacial. Mitchell se referiu a esse momento como Savikalpa Samadhi, um termo indiano equivalente ao que no Ocidente chamamos de dissolução do ego ou morte do ego, onde sua mente autobiográfica objetiva é temporariamente dissolvida e sua consciência se funde com a totalidade do cosmos, com a própria essência da criação, ou Deus, se assim preferir. Essa exata sensação não é estranha para quem já experimentou altas doses de psicodélicos. É comum astronautas e psiconautas relatarem a percepção de que tudo no planeta e no universo está interconectado como um único organismo vivo. É conhecido que experiências profundas de mudança de perspectiva, as experiências de pico, como a vivenciada por Mitchell, podem ser úteis de múltiplas maneiras. Elas também podem ajudar as pessoas a interromper hábitos viciados e destrutivos, desenvolvendo um novo senso de amor próprio que antes careciam. Em 2009, o psicólogo Matthew Johnson iniciou um estudo na Universidade de Johns Hopkins para determinar se psicodélicos poderiam ajudar fumantes inveterados a pararem de fumar. Após passarem por um treinamento, os participantes foram conduzidos ao longo de diversas sessões de psilocibina durante cerca de um ano, sendo submetidos a testes regulares de monóxido de carbono para monitorar a sua abstinência ao fumo. Embora fosse um estudo de baixa escala, com apenas 15 participantes, a taxa de sucesso foi enorme. Após 6 meses, 80% haviam permanecido em abstinência e após um ano, 67% permaneceram livres do cigarro. Esse resultado foi de longe o melhor já observado em qualquer abordagem terapêutica atualmente disponível. O interessante é que os pacientes que relataram experiências mais intensas e transformadoras, carregadas de significado, tinham uma maior probabilidade de permanecer em abstinência. Embora esses resultados sejam muito promissores, evidentemente que são necessários mais testes para determinar exatamente seu mecanismo de ação. Se você precisa de mais provas de como os psicodélicos estão se tornando populares, considere o seguinte. Em 2017, o FDA, que é a Anvisa americana, encomendou um estudo para determinar o quão eficazes os psicodélicos são na cura da depressão. A depressão clínica continua sendo uma doença generalizada que arrasa com a vida de dezenas de milhões de pessoas mundialmente, apesar da avalanche de medicamentos prescritos que só crescem a cada ano. Até o momento, diversos estudos mostram que os psicodélicos podem ser realmente eficazes no alívio da depressão, podendo até mesmo curá-la. O neurocientista Robin Carhart-Harris é um desses pesquisadores. Em 2016, ele testou os efeitos da psilocibina em 6 mulheres e 6 homens, todos eles sofrendo de depressão crônica e que haviam tentado outros medicamentos sem sucesso, outros tratamentos sem sucesso, por no mínimo 2 vezes. Após apenas uma semana de tratamento com psilocibina, 80% dos voluntários relataram uma impressionante melhora em seus sintomas, enquanto mais de 60% alegaram que sua depressão havia desaparecido completamente. Mais estudos estão atualmente em andamento para determinar com exatidão a sustentabilidade desses benefícios, mas já sabemos que uma das formas dos psicodélicos aliviarem a depressão é permitindo que os pacientes encontrem um novo senso de conexão e propósito em suas vidas após essas profundas experiências de renascimento psicoespiritual. Ao entrevistar os participantes do estudo da Imperial, a psicóloga clínica Rosalind Watts procurou descobrir o que exatamente havia mudado na vida daqueles que tinham encontrado esse alívio. A resposta, em sua esmagadora maioria, foi que para essas pessoas, a depressão era como um estado de desconexão de outras pessoas, de seus eus mais jovens, das suas crenças espirituais e da sua própria realidade mais imediata. Mas, de acordo com os participantes, a psilocibina parece ter o impressionante poder de reconectá-las ao mundo e às pessoas em suas vidas, pelo menos por algum tempo.
Para o autor, a experiência psicodélica abriu as portas para um determinado modo de consciência que acredita poder recapturá-lo em suas futuras sessões de meditação. Ele se refere a um determinado espaço cognitivo característico da parte final de uma alta dose de psicodélicos, ou em sessões moderadas, um espaço interior onde, no palco da mente, somos capazes de analisar todos os tipos de pensamentos e situações da nossa história de vida de forma racional e desapegada. Michael Pollan realça que o fato de uma experiência se passar no palco interior da mente não significa que não seja real. É uma experiência como qualquer outra. E para algumas pessoas, a experiência mais profunda que podemos ter. Ela pode servir como um ponto de referência, um ponto de partida, uma fonte de informações. Ou, para alguns, uma espécie de santuário espiritual, sagrado, onde sabemos que verdades importantes serão reveladas. Uma experiência noética, um termo criado pelo psicólogo americano William James para descrever estados místicos que, de tão profundos, se tornam um novo estado de ser. Enquanto aguardamos resultados de testes ainda mais aprofundados e principalmente abrangentes, é forçoso reconhecer que podemos ter à disposição um antídoto em potencial para os males da depressão e outros distúrbios psicológicos que afetam silenciosamente um grande número de pessoas ao redor do mundo. Não podemos mais ignorá-lo. Ironicamente, o que antes era descartado e tido como perigoso pode, na verdade, ser a chave para a recuperação daqueles que já perderam a vontade de viver.